Capítulo 3. Através das malhas da rede, que haviam cedido, o engenheiro fora capturado pelo mar revolto. Seu cão desaparecera com ele, o fiel animal arrojara-se voluntariamente para socorrer o dono. Em frente, exclamou o repórter, e todos os quatro, Gedeon Spyle, Harbert, Pencroff e Nab, alheios ao esgotamento e ao cansaço, deram início às buscas. O pobre Nab chorava de raiva e desespero ao mesmo tempo, supondo haver perdido tudo a que amava no mundo. Não haviam escoado 2 minutos entre o momento em que Cyrus Smith desaparecera e o instante em que seus companheiros tinham alcançado a terra. Logo, nutriam a esperança de chegar a tempo de salvá-lo. Procuremos, gritou Nab. Sim, Nab, respondeu Gedeon Spyle, vamos achá-lo. Vivo. Vivo. Ele sabe nadar? Que pergunta, respondeu Nab, e, não se esqueça, Top está com ele. O marujo, ouvindo o fragor das ondas, sacudiu a cabeça. Fora no litoral norte, a aproximadamente 1 quilómetro do local onde os náufragos acabavam de aterrissar, que o engenheiro desaparecera. Ora, se Smith conseguir alcançar o ponto mais próximo da costa, era, no máximo, a 1 quilómetro que este ponto devia situar-se. Eram perto de 6 horas. A cerração acabava de descer, escurecendo ainda mais a noite. Seguindo rumo ao norte, os náufragos percorriam a costa leste daquela terra onde o acaso os lançara, terra desconhecida, cuja situação geográfica sequer suspeitavam. Pisavam um solo arenoso, crivado de pedras, aparentemente desprovido de qualquer tipo de vegetação. Desigual e acidentado, parecia, em certas áreas, uma peneira com pequenas tocas, o que dificultava muito a caminhada. Desses orifícios, invisíveis devido à escuridão, a todo instante escapavam aves gordas e pesadas, fugindo em todas as direções. Outras, mais ágeis, alçavam voo em bando e passavam feito nuvens. O marujo julgava identificar gaivotas e fragatas, cujos pios agudos duelavam com os rúgidos do mar.
De tempos em tempos, os náufragos paravam e arriscavam alguns gritos, pondo-se então à espreita de uma possível resposta do lado do mar, e, de fato, tinham todos os motivos para pensar que, se porventura estivessem nas proximidades do local onde o engenheiro naufragara, os latidos de Top, no caso de seu dono não se achar em condições de dar sinal de vida, teriam chegado até eles. Porém, como nenhum outro ruído se destacava além do estrépito das ondas e da rebentação, o grupo seguia adiante, inspecionando os mais ínfimos recortes do litoral. Após um estirão de 20 minutos, os 4 náufragos foram subitamente detidos por uma barreira espumante de ondas. O terreno sólido esboroava-se. Achavam-se na extremidade de uma ponta afilada, contra a qual o mar quebrava furiosamente. É um promontório, concluiu o marujo, temos de retroceder mantendo-nos à direita, assim alcançaremos terra verdadeiramente firme. E se ele estiver nessas águas, reagiu Nab, apontando para o oceano, cujas ondas gigantes recortavam a penumbra. Pois bem, chamemos por ele, e, juntando as vozes, todos puseram-se a gritar vigorosamente, mas nada lhes respondeu. Esperaram um momento, recomeçaram, mais uma vez, nada. Os náufragos então retornaram pelo lado oposto do promontório, solo igualmente arenoso e pedregoso. Pencroff, contudo, observou que aquele trecho do litoral era mais acidentado, formando um aclive, e ruminou que este devia dar acesso, por uma extensa rampa, a uma costa elevada, cuja escarpa desenhava-se confusamente na penumbra. Nessa parte da praia, as aves escasseavam e o mar se mostrava menos encapelado e estrepitoso, com uma diminuição sensível da intensidade da rebentação. Mal se ouvia o barulho das ondas. Sem dúvida, aquele lado do promontório formava uma enseada em semicírculo, protegida das correntes do largo por uma ponta adunca. Naquela direção, contudo, os náufragos rumavam para o sul, ou seja, para o lado do litoral oposto ao que Cyrus Smith pudera alcançar. Já haviam percorrido cerca de 3 quilómetros e a linha da orla ainda não apresentava nenhuma curva que os reconduzisse ao norte. Tudo indicava, porém, que aquele promontório, cuja ponta haviam acabado de contornar, ligava-se à terra firme.
Mesmo esgotados, os náufragos não perdiam a coragem e seguiam adiante, esperando a qualquer momento topar com algum ângulo abrupto que os levasse de volta à direção inicial. Qual não foi então sua decepção quando, numa ponta escarpada formada por rochas escorregadias após percorrerem aproximadamente 4 quilómetros, depararam novamente com o mar. Estamos num recife, exclamou Pencroff, e o atravessamos de ponta a ponta. A observação do marujo procedia, os náufragos haviam sido lançados não em um continente, sequer em uma ilha, mas em um recife, que não media mais de 4 quilómetros de comprimento e cuja largura era, acabavam de constatar, irrisória. Aquela ilhota árida, coalhada de pedras, sem vegetação, refúgio isolado de escassas aves marinhas, faria parte de um arquipélago mais importante? Impossível afirmar. Quando se encontravam no cesto e entreviram a terra através das brumas, os passageiros do balão não estavam em condições de calcular sua localização. Naquele momento, contudo, Pencroff, com seus olhos de marujo acostumados a devassar a escuridão, julgava de fato distinguir contornos confusos a oeste, sugerindo um litoral escarpado. Mergulhados na escuridão, entretanto, era impossível determinar a que sistema, simples ou complexo, o Recife pertencia, da mesma forma, impossível abandoná-lo, visto que o mar o cercava, cumpria então adiar para o dia seguinte as buscas pelo engenheiro, que, desafortunadamente, não dera sinais de vida. O silêncio de Cyrus não prova nada, declarou o repórter. Ele pode estar desmaiado, ferido, momentaneamente sem condições de responder, não é motivo para perdermos a esperança. O repórter lançou então a ideia de acender, num determinado ponto da ilha, uma fogueira que pudesse servir de referência para o engenheiro. Mas foi em vão que cataram lenha ou arbustos secos, era tudo areia e pedra. Podemos imaginar a angústia de Nab e de seus companheiros, já tão afeiçoados ao intrépido Cyrus Smith, impotentes para socorrê-lo. O jeito era esperar o amanhecer, ou o engenheiro conseguira salvar-se por conta própria e já encontrara refúgio em algum ponto da costa, ou perdera-se para sempre. A espera foi longa e penosa, o frio era intenso. Embora sofressem cruelmente, os náufragos mal se apercebiam disso.
sequer lhes passando pela cabeça tirar um instante de repouso. Esquecendo-se de si próprios, pensando no chefe, sem jamais perder as esperanças, iam e vinham naquele Recife árido, retornando incessantemente à sua extremidade norte, onde presumiam estar mais próximos do local da catástrofe. Punham-se à escuta, gritavam, aguardavam uma resposta tranquilizadora, e suas vozes deviam reverberar longe, pois certa calma reinava então na atmosfera e o barulho da rebentação começava a diminuir com a virada da maré. Um dos gritos de Nab pareceu inclusive, num determinado momento, produzir certo eco. Harbert apontou o fato para Pencroff e, acrescentado, isso comprovaria a existência de um litoral bem próximo, a oeste. O marujo fez um sinal afirmativo, aliás, seus olhos nunca o enganavam. Se ele intuíra uma terra, era porque terra havia. Esse eco distante, porém, foi a única resposta obtida pelos gritos de Nab, e a imensidão, por toda a extensão leste do Recife, permaneceu silenciosa. Nesse ínterim, o céu abriu. Em torno da meia-noite, algumas estrelas luziram e, se estivesse ali, junto aos seus companheiros, o engenheiro teria observado que aquelas estrelas não eram mais as do hemisfério boreal. Com efeito, não se via apelar naquele novo horizonte e as constelações zenitais não eram mais as que ele estava habituado a detectar no hemisfério norte do novo continente, o Cruzeiro do Sul é que resplandecia no polo austral do mundo. A noite se foi. Por volta das 5 da manhã do dia 25 de março, as camadas superiores do céu ganharam tons suaves, embora o horizonte continuasse mergulhado na escuridão, com a chegada da manhã uma neblina opaca levantou-se do mar, de maneira que o campo visual não ia além dos 60 metros. A serração desmembrava-se em grossas volutas, que se deslocavam pesadamente. Isso representava um grande contratempo para os náufragos, incapazes de discernir qualquer coisa à sua volta. Enquanto os olhares de Nab e do repórter esquadrinhavam o oceano, o marujo e Harbert procuravam o litoral que deveria existir a oeste. Mas não avistavam um palmo de terra. Não interessa, disse Pencroff, se não vejo terra, sinto-a, está ali, ali, isso é tão certo quanto não estarmos mais em Richmond.
A névoa, contudo, não demoraria a se dissipar. Não passava de uma cerração de tempo bom. Pois um belo sol aquecia a atmosfera e seu calor fluía até o Recife. Com efeito, por volta das 6h30, 45 minutos após o nascer do sol, a névoa começou a se dissipar. Compacta nas alturas, despedaçava-se embaixo. Dali a pouco, como se descida de uma nuvem, a ilha surgiu e logo em seguida o mar descortinou-se qual um plano circular, infinito a leste, porém a oeste interceptado por uma costa elevada e íngreme. Sim, lá estava a terra. A salvação garantida ao menos provisoriamente. Entre o Recife e o litoral, separados por um canal com 800 metros de largura, uma corrente vertiginosa fluía estrepitosamente. Um dos náufragos, porém, sem pedir a opinião dos companheiros ou pronunciar qualquer palavra, ouvindo apenas o próprio coração, atirou-se irrefletidamente na correnteza. Era Nab. Ansiava por alcançar aquele litoral e subi-lo rumo ao norte. Ninguém conseguiu contê-lo. Pencroff chamou por ele, em vão. O repórter já ia atrás dele, quando Pencroff o interpelou. Pretende atravessar o canal? Sim, respondeu Spyle. Oh, espera um pouco e confia em mim, aconselhou o marujo, Nab dará conta de socorrer seu patrão. Entrando neste canal, corremos o risco de ser tragados pela correnteza, extremamente violenta, e lançados no mar aberto, ora, ou eu muito me engano ou isso é um refluxo da vazante. Veja como a água descobre a areia. Um pouco de paciência, com a maré baixa, poderemos atravessar a val. Tem razão, concordou o repórter, devemos nos esforçar para permanecer juntos. Enquanto isso, Nab pelejava contra a correnteza, tentando atravessá-la obliquamente. Com os ombros negros emergindo a cada braçada. Embora arrastado à revelia, avançava cada vez mais em direção à costa. Levou mais de meia hora para transpor os 800 metros que separavam o Recife da costa, só vindo a pisar em terra num ponto centenas de metros além daquele frontal ao ponto de que partira.
Saindo da água no sopé de um elevado paredão de granito e se sacudindo vigorosamente, Nab, sem perder um segundo, sumiu atrás de uma ponta rochosa que se projetava no mar, mais ou menos na altura da extremidade setentrional da ilha. Fora com imensa angústia que os companheiros de Nab haviam acompanhado sua audaciosa tentativa, e, quando ele saiu de seu campo de visão, seus olhares voltaram-se para a terra à qual iam pedir refúgio, aproveitaram para comer alguns mariscos encontrados na areia. Refeição magra, mas refeição. O litoral à sua frente formava uma vasta baía, terminada, ao sul, numa ponta árida e selvagem, desprovida de toda vegetação e com aparência bastante agreste. Essa ponta vinha juntar-se ao litoral por uma espécie de arco granítico, formando um desenho extravagante. Na direção norte, ao contrário, a baía, alargando-se, apresentava uma costa mais abaulada, que corria de sudoeste para nordeste e terminava num cabo afilado. Entre esses dois pontos extremos, nos quais se assentava o arco da baía, a distância podia ser de 12 quilómetros. A 800 metros da praia, o Recife ocupava uma estreita faixa de mar e lembrava um imenso cetáceo, cuja carcaça ampliada ele representasse. Sua largura máxima não ultrapassava 400 metros. Na parte frontal ao Recife, o litoral compunha-se, no primeiro plano, de uma praia de areia fina, semeada por rochas escuras, que, naquele momento, afloravam pouco a pouco junto com a maré vazante. No segundo plano, destacava-se uma espécie de cortina granítica talhada na vertical e coroada, a pelo menos 100 metros de altura, por um topo irregular. Corria assim por uma extensão de 5 quilómetros, terminando abruptamente à direita num lance uniforme, que julgaríamos modelado pela mão do homem. À esquerda, ao contrário, acima do promontório, essa espécie de penhasco irregular decompunha-se em estilhaços prismáticos e espalhava-se em aglomerados de seixos e entulho, descendo e formando uma rampa alongada que se confundia gradualmente com os rochedos da ponta meridional. No planalto que acompanhava o litoral, não havia uma só árvore. Tratava-se nitidamente de uma mesa, igual à que domina a cidade do Cabo, no Cabo da Boa Esperança, embora em proporções menores, era isso, em todo caso, que viam a partir do Recife.
Todavia, à direita, atrás da aresta lisa, a vegetação estendia-se exuberante. Alegrando o olho profundamente entristecido pela contemplação das linhas ásperas do paredão granítico. Por fim, bem ao fundo e mais elevado que o planalto, na direção noroeste e a uma distância mínima de 12 km, resplandecia um pico branco golpeado diretamente pelos raios de sol. Era um chapéu de neve, coroando algum monte distante. Impossível, portanto, decidir se aquela terra formava uma ilha ou se pertencia a um continente. Por outro lado, vendo as rochas convulsionadas aglomeradas à esquerda, um geólogo não teria hesitado em lhes atribuir origem vulcânica, pois eram incontestavelmente produto de um trabalho plutónico. Gedeon Spyle, Pencroff e Harbert observavam atentamente aquele território, onde talvez viessem a viver longos anos, onde talvez inclusive viessem a morrer, caso ele não se encontrasse na rota dos navios. Muito bem, exclamou Harbert, o que acha, Sr. Pencroff? Como em tudo, vejo coisas boas e coisas ruins, respondeu Pencroff. Esperemos. A vazante já se manifesta. Dentro de 3 horas poderemos tentar a travessia e, uma vez do outro lado, colocaremos a cabeça no lugar e encontraremos o Sr. Smith. Pencroff não se enganara em suas previsões. 3 horas depois, com a vazante, ficou exposta grande parte da areia que formava o leito do canal. Entre o Recife e o litoral havia apenas uma passagem estreita, sem dúvida fácil de atravessar. Com efeito, em torno das 10 horas, Gedeon Spyle e seus 2 companheiros despiram-se, fizeram uma trouxa com as roupas e, com elas nas cabeças, aventuraram-se pelo canal, cuja profundidade não ia além de 2 metros. Harbert, que não pisava mais o fundo, saiu nadando como um peixe e seu êxito foi completo. Os 3 chegaram sem dificuldades ao litoral oposto. Onde, após secarem-se ligeiramente ao sol e tornarem a vestir suas roupas, que haviam isolado do contato com a água, conferenciaram.